Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias que marcaram a semana. E para garantir a saúde e segurança de toda a nossa equipe, o Revista TST continua sendo feito de casa. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. SDI 2 entende que penhora sobre saldo em conta corrente não abrange valores de cheque especial. Fábrica de pneus pagará pensão integral ao operário que perdeu todos os dedos da mão direita. Eletricitário dispensado arbitrariamente em razão da idade consegue reintegração. Botafogo terá de pagar aviso prévio FGTS e prêmios a supervisor técnico. E começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Por unanimidade, os ministros rejeitaram o recurso de uma transportadora no Paraná contra a decisão que havia determinado o bloqueio de valores da conta corrente da empresa, incluindo o limite disponível no cheque especial. Veja os detalhes do caso na reportagem. O recurso se refere a uma reclamação trabalhista em fase de execução. Para garantir o pagamento de verbas alimentícias, a primeira vara do trabalho da comarca de Francisco Beltrão, no Paraná, penhorou valores da conta corrente da transportadora. Mas a empresa recorreu. A alegação foi que a penhora incluía o limite do cheque especial, o que geraria juros e encargos financeiros. A empresa argumentou ainda que a decisão teria desrespeitado o regulamento do Bacenjude 2.0, que determina que esse tipo de valor é impenhorável. O recurso foi rejeitado tanto em primeiro grau quanto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O entendimento foi que o valor bloqueado era proveniente de aplicação automática e não necessitava do aval da empresa para ser utilizado. No Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso apresentado pela transportadora, a Seção 2 de Dissídios Individuais observou que o extrato apresentado no processo afasta a tese de que o dinheiro era referente ao limite do cheque especial. Sendo assim, o valor é passível de bloqueio para pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista. A decisão foi unânime. No site do TST você confere o calendário de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes do tribunal. Acesse tst.jus.br e depois do intervalo, os principais julgamentos das turmas do TST. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir casos de destaque. E nós começamos com uma notícia da primeira turma. Uma fábrica de pneus terá que pagar pensão integral ao operário que perdeu todos os dedos da mão direita. Veja na reportagem. O acidente de trabalho ocorreu em uma das unidades da fábrica de pneus Bridgestone, em Santo André, interior de São Paulo. Na ação, o operário contou que teve todos os dedos da mão direita amputados, após sofrer um acidente enquanto operava uma máquina com borracha em alta temperatura. Ele, então, ajuizou a ação de reparação por danos. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, o pedido do empregado foi aceito. O TRT considerou a perda anatômica e funcional completa da mão direita do operário e fixou a pensão em 70% do salário, de acordo com um percentual descrito na tabela da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, para lesões que implicam perda de uma das mãos. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a primeira turma, a tabela da SUSEP não é adequada como critério único ou vinculante para o arbitramento da pensão, por adotar diretivas genéricas. A turma apontou ainda que a reparação por dano material é regida no direito do trabalho pelo artigo 950 do Código Civil. Segundo o dispositivo, se o empregado não puder mais exercer a profissão ou tiver a capacidade laboral reduzida em função de acidente de trabalho, ele terá direito à pensão correspondente à importância do ofício que exercia ou de acordo com a perda que sofreu.
Sendo assim, a primeira turma determinou o pagamento de pensão mensal vitalícia de 100% da última remuneração do operário. A decisão foi unânime. A segunda turma restabeleceu decisão que havia condenado a empresa a pagar pensão mensal à família de Gari atropelado por participante de racha. Entenda o caso na reportagem. De acordo com o processo, o Gari era contratado da empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Embralixo há 15 anos. Ele trabalhava no canteiro central de uma via quando foi atingido pelo veículo guiado por um motorista que disputava um racha. A família do empregado então entrou na justiça pedindo que a empresa pagasse indenização. A Embralixo, no entanto, alegou que não teve culpa pelo atropelamento. Afirmou que as provas dos autos mostram que o acidente decorreu exclusivamente de culpa de terceiro. A empresa declarou ainda adotar todas as medidas para proteger a saúde e garantir a segurança dos empregados, e que nada poderia ter feito para evitar o acidente. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, condenou a Embralixo a pagar R$320 mil por dano moral, além de pensão em parcela única à família do Gari. O TRT concluiu que o empregado ficava mais exposto ao risco de acidentes por realizar o serviço de limpeza em vias públicas com tráfego de veículos. O regional ressaltou ainda que a tese de culpa de terceiro não exclui o nexo de causalidade que possa eximir o empregador de responder pela indenização, já que a atividade desenvolvida pela empresa é de risco. A empresa, então, recorreu ao TST pedindo a redução do dano moral e que a pensão fosse paga mensalmente em vez de uma única parcela. O relator do caso, na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, acolheu parcialmente o pedido e afastou a determinação de pagamento da pensão em parcela única. O ministro restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento de pensão mensal. Esta Corte já pacificou o entendimento de que, no caso de indenização por dano material decorrente de acidente de trabalho que resulta na morte do empregado, é indevida a condenação ao pagamento em parcela única da pensão mensal ao dependente. Dessa forma, por unanimidade, foi fixada a pensão mensal de 50% do valor do salário recebido pelo empregado na época do acidente, com acréscimo de 13º salário e férias até a data em que a vítima completaria 75 anos. Foram apresentados embargos declaratórios que ainda não foram julgados. Um eletricitário dispensado arbitrariamente em razão da idade deverá ser reintegrado de imediato. A decisão é da terceira turma. Após 34 anos trabalhando na Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a CE, o eletricitário foi dispensado sem justa causa com cerca de 180 outros empregados. Na reclamação trabalhista, ele disse que, um ano antes, o presidente da companhia havia anunciado a intenção de desligar os empregados aptos a se aposentar pelo INSS. Segundo o eletricitário, a demissão ocorreu de maneira ilegal e discriminatória, em razão do critério adotado para a seleção dos empregados desligados. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afastou o caráter discriminatório por entender que, embora tenha atingido os empregados mais velhos, o critério utilizado foi objetivo, impessoal e aceitável. Segundo o TRT, os trabalhadores já aposentados ou perto de se aposentar tinham outras fontes de renda, como a aposentadoria ou o saque do FGTS. Mas no julgamento do caso no TST, o relator do recurso do empregado na terceira turma, ministro Agra Belmonte, afirmou ser notória a ilegalidade e o abuso de direito praticados pela empresa. O artigo 5º caput da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei e o faz de forma concreta, para que essa igualdade não seja apenas formal, mas sim ela seja concreta, ou seja, sem distinção de qualquer natureza, sem preconceito, sem estigma, razão pela qual isso também consta do artigo 1º da Declaração de Direitos Humanos. Conforme o ministro, no voto vencido do julgamento do TRT, foi reconhecido que o desligamento massivo de empregados se dera de forma unilateral e com base apenas no critério de idade, o que contraria a Constituição Federal. Isso importou
em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, não havendo como ser chancelado pelo Poder Judiciário, o que impõe a declaração de sua nulidade sob pena de considerar o empregado, após longos anos de dedicação ao trabalho, como mero custo a ser extirpado pelo balanço financeiro contábil da empresa. Por unanimidade, a turma determinou a reintegração do trabalhador com o restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o plano de saúde, e o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que prossiga no julgamento do caso. Encerramos o nosso giro com destaque da sexta turma. O Botafogo deverá pagar aviso prévio, FGTS e prêmios a supervisor técnico. O vínculo de emprego por prazo indeterminado foi reconhecido. O supervisor disse que atuou no Botafogo por 1 ano, período superior ao previsto no contrato inicial, que era de tempo determinado. Ainda segundo ele, o cargo de supervisão técnica não se enquadra como serviço de natureza transitória. Por isso, pediu o reconhecimento do vínculo de emprego. O juízo de primeiro grau negou o pedido por entender que o contrato deveria seguir as normas da Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé, que tem como regra a duração determinada. Contudo, para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro, a regra no direito do trabalho é a continuidade da relação de emprego. Por isso, para o regional, a excepcionalidade da Lei Pelé não se aplica a profissionais não indicados no artigo 30, que trata sobre atletas profissionais, nem no artigo 90E, que abrange membros da comissão técnica e da área de saúde. O TRT considerou também que o cargo de supervisor técnico não é alcançado pela lei específica para treinadores. Com isso, reconheceu o vínculo por prazo indeterminado e condenou o clube ao pagamento das parcelas decorrentes. Após recurso do Botafogo, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na sexta turma, ministra Cátia Arruda, observou que não há como reconhecer a violação direta à Lei 8.650 de 1993, apontada pelo clube. Segundo ela, a norma dispõe especificamente acerca das relações de trabalho do treinador profissional e apenas por analogia poderia ser aplicada ao supervisor técnico. No mesmo sentido, também não é possível verificar a violação a dispositivos da Lei Pelé, que dizem respeito ao atleta profissional. Assim, a sexta turma manteve a decisão do regional, que condenou o Botafogo ao reconhecimento do vínculo de emprego do supervisor. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta! E o tema do mês de setembro da Biblioteca Digital do TST é Execução Trabalhista, uma seleção de artigos que tratam de assuntos como penhora de salário e direito do devedor à moradia estão disponíveis gratuitamente. Para baixar o material, acesse tst.jus.br/biblioteca. E veja agora outras notícias que marcaram a semana. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgou os resultados da pesquisa de Metas Nacionais 2022, processos participativos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau. De acordo com o resultado, 79% dos que responderam ao questionamento consideram a Justiça do Trabalho totalmente ou muito confiável. Para 95% dos participantes da pesquisa, a Justiça Trabalhista deve continuar investindo em uma política de conciliação como alternativa de solução judicial de conflitos. 96% acham importante reduzir a taxa de congestionamento, diminuindo assim o volume de processos que aguardam decisão. Sobre a modernização do Poder Judiciário, 79% opinaram que a Justiça do Trabalho deve continuar ampliando a oferta dos serviços virtuais. A pesquisa foi realizada entre 21 de junho e 31 de julho de 2021 e respondida por 1.025 participantes de todos os estados da federação.
A Justiça do Trabalho é o ramo de justiça com maior percentual de participação de pessoas negras entre membros da magistratura. Os dados são da pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário, um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça a partir dos registros de pessoas dos tribunais. De acordo com a pesquisa, o percentual de pessoas negras que ingressaram na carreira da magistratura após a implementação da política de cotas no judiciário quase dobrou, subindo de 12% em 2013 para 21% em 2020. O objetivo do estudo foi avaliar os resultados da implementação de resolução do CNJ, que dispõe sobre a reserva às pessoas negras, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na magistratura. O TST e a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, assinaram termo de adesão ao Protocolo de Intenções da Escola Virtual de Governo, EVG. A solenidade de celebração da assinatura entre as instituições foi feita de forma online e transmitida pelo canal do TST no YouTube. A EVG é uma plataforma governamental que reúne cursos à distância, secretaria virtual e armazenamento em um só ambiente, centralizando também o cadastro de usuários e a emissão de certificados. A presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que a assinatura do termo vai contribuir para o aprimoramento dos servidores do tribunal. Permanecer atualizado, um desafio constante, diante da edição contínua de legislação, da produção incessante de novos conhecimentos, da propagação de rotinas de trabalho mais eficientes e, além disso, o dinamismo provocado pela inovação tecnológica nos apresenta diariamente novas ferramentas de trabalho voltadas à maior produtividade na consecução das atividades finalísticas do Estado. O termo entre o TST e a ENAP é válido até fevereiro de 2023. O TST aderiu a uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos mais moderna e eficiente, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que substitui o PAE, Processo Administrativo Eletrônico, já utilizado pelo Tribunal. A nova ferramenta também foi implantada no Conselho Superior da Justiça do Trabalho e na ENAMAT. O SEI passa a ser a ferramenta oficial para a produção, classificação, inclusão e tramitação de documentos e procedimentos administrativos. A adoção do sistema foi oficializada após a assinatura de acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, vai promover nos dias 20 e 21 de setembro o seminário Passado, Presente e Futuro do Poder Judiciário, em comemoração aos 15 anos da escola. O evento, que terá a participação de magistrados e acadêmicos nacionais e internacionais, será transmitido ao vivo pelo canal da ENAMAT no YouTube. E a edição de hoje termina aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.